nosso... Está gravando. E ficou faltando na aula passada, se alguém tiver alguma questão, alguma ponderação, aí, por favor, aquela história de sempre, né? Abre o microfone, me interrompa, que eu vou ter imenso prazer a gente trocar figurinha. Mas, assim, na aula passada nós estávamos falando de planejar estrategicamente, né? E ficou faltando ali um pedacinho do conteúdo que eu quero compartilhar com vocês. A gente falou da importância das perspectivas estratégicas, perspectivas essas que passa por eu conhecer o ambiente interno, passa por eu conhecer o ambiente externo, passa por eu conhecer o meu recurso, né, o meu recurso humano, né, a minha capacidade aí de produzir inteligência, produzir soluções. Então, foi um pouco que a gente falou na aula passada, tratando de perspectivas estratégicas. E aí ficou faltando a gente... Opa, não sei se tem o microfone aberto aí, se alguém tiver... Pode me interromper, por favor, hein? Se alguém, assim, fique à vontade, pode me interromper. Ficou faltando aqui a gente compartilhar o passo a passo para a gente construir a nossa perspectiva estratégica, né? O nosso plano estratégico. E aí, se eu não me engano, eu parei por aqui, ó. É o que ficou faltando a gente compartilhar, que é qual é o passo, né? Qual é o passo a passo, efetivamente, para a gente montar a nossa estratégia, Douglas. Agora, eu sei quem eu sou, conheço os meus sistemas, conheço a minha mão de obra, conheço os meus processos internos, conheço a forma com que eu conduzo o meu negócio e conheço também os meus parceiros, conheço o meu fornecedor, conheço o meu cliente, conheço o meu agente financeiro, conheço a expectativa que o mercado tem de mim. Juntei isso tudo e agora o que eu faço? A gente precisa, então, montar a nossa estratégia, nosso plano de voo, eu já sei para onde que eu quero ir, já sei o que eu vou fazer, já sei como que eu vou, então agora eu vou traçar meu plano de voo. Primeira fotografia, né? Seguindo aqui como se fosse um joguinho, né? Um passo a passo, né? Um caminhar. Eu preciso definir a minha identidade, eu preciso definir quem eu sou, eu preciso definir, dentro desse documento chamado plano de negócios, eu preciso estabelecer efetivamente quem eu sou. E quem eu sou está muito associado às perspectivas internas, né? A minha capacidade de produzir, a minha capacidade de atender a minha capacidade, atender com qualidade ou não. Aqui a gente não necessariamente está buscando a qualidade plena, não necessariamente a gente está buscando ali o suprassumo do processo de relacionamento ao cliente. Eu só tenho que me posicionar. Então, é importante eu me posicionar para não criar uma expectativa do mercado, porque se eu crio aqui uma expectativa muito alta, né, o mercado vai exigir na hora que for demandar o meu produto. Se eu crio uma expectativa muito baixa, o mercado não vai enxergar o valor agregado que eu vou produzir. Então, eu tenho que me posicionar para poder me relacionar com o mercado. Essa relação se dá de forma clara, né? Um tema que a gente vai falar já já, qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores da empresa. Uma vez estabelecido isso, aí eu vou focar no meu público-alvo. Uma vez que eu identifique quem eu sou, qual é a minha capacidade, o que eu posso produzir, como que eu vou produzir, aí eu vou focar no meu público-alvo. É como se fosse aqui a nossa relação. A nossa relação, eu sempre peço à coordenação nacional qual é o seu perfil, qual o perfil do aluno que vai fazer essa disciplina. Tem mais homens, tem mais mulheres, tem mais pessoas jovens, tem pessoas mais experientes. Porque aí a gente vai desenhar a nossa forma de nos relacionarmos, apresentando o conteúdo que eu preciso, de acordo com a sua expectativa, de acordo com a sua linguagem, de acordo com o seu perfil. A empresa ela também passa por isso, né? Se eu for ser uma pet shop,
Eu preciso entender qual é o meu público, né? Vai ser felino? Vai ser canino? Vai ser animal de grande porte, de pequeno porte, de médio porte? Eu preciso identificar o meu público-alvo para poder traçar as minhas ações focadas nesse público. Depois que eu defini isso no papel, vamos dizer assim, aí sim eu vou fazer um levantamento do que a gente falou na aula passada, né? Será da compatibilidade da minha capacidade de produção com a expectativa do mercado. Fazer uma análise do ambiente interno e externo da organização. É o depara, né? Se, dando exemplo aqui novamente da nossa relação, se eu estudo economia, me aprofundo em economia, mas você quer saber de administração, então não adianta eu ter estudado economia, porque eu não vou estar te atendendo na plenitude nas aulas. O mercado trabalha dessa forma, o que eu vou produzir, o que o mercado tem expectativa de consumo. E o mercado vai consumir aquilo que ele tem de expectativa que seja produzido. Então, é importante fazer essa análise. Uma vez feita a análise, aí eu vou me comparar, olhar como que eu estou posicionado diante dos meus concorrentes. Veja bem, eu me conheço, eu conheço o meu mercado, eu sei qual é a minha capacidade, eu sei como atendê-lo, mas será que isso é suficiente? É aquele exemplo que eu dou daqui da avaliação, né? Você está entendendo a matéria, você está estudando, mas você precisa fazer uma avaliação e a nota dessa avaliação, a média dessa avaliação, vamos dizer assim, é que vai caracterizar se você está tendo êxito ou não diante daquela disciplina, né? Então, não basta você só estudar, não basta você só fazer a prova, você tem que fazer a prova com conhecimento para poder se dar bem, né? Para atingir a nota positiva. A empresa também passa por essa mesma condição. Não basta eu só ter tudo bonitinho funcionando se o meu concorrente tem um diferencial. Então, eu consigo ali cobrar R$ 100, ele consegue cobrar R$ 98, tendo as mesmas paridades, né, tendo a mesma capacidade produtiva, de qualidade, de atendimento, o cliente vai economizar e vai procurar. Então, eu preciso entender os meus jogadores, os meus players, né? É isso que ele está dizendo aqui. Feito isso, eu vou definir a minha meta. Bem, eu não consigo passar com 10, mas com 9 eu passo, então vou buscar o 9. Eu não consigo vender 100%, girar com o meu estoque dos meus produtos 2 vezes no mês, mas eu vou tentar girar, ter que traçar um objetivo, traçar uma meta, um alvo para girar com o meu estoque pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, enfim, de acordo com a estratégia que ele vai estar definindo. O importante é você só definir a meta depois que você se olhar no espelho, depois que você olhar para quem que você vai vender aquele produto ou aquele serviço. Senão, caso contrário, não adianta. Feito isso, a gente passa aqui para o próximo passo, né? É como. A estratégia é como eu vou atingir minha meta. Aqui eu já deixei para trás, né, quem eu sou, já deixei para trás o meu cliente, já sei quem ele é, já sei o que eu quero, eu já sei que eu quero aumentar a cada mês 20%, por exemplo, do meu market share, da minha carteira de cliente, né, da minha base de cliente. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer propaganda? Eu vou fidelizar, vou dar crédito para o cliente? Como que eu vou fazer isso? É o item 6 aqui. E ligo o taxímetro e vou monitorar os resultados implementados para verificar se tem a necessidade de uma ação corretiva, se tem necessidade de eu manter, né, a forma de trabalho, o fluxo de trabalho.
isso aqui fica sempre se realimentando. Mas essas etapas são fundamentais para a gente ter o sucesso no nosso plano estratégico, no nosso plano de negócio. Como? Como é que eu faço? Já entendi o conceito, mas na prática, né? Como é que a gente estrutura? Aqui são 5 etapas que a gente estrutura o nosso plano de negócio. O nosso objetivo aqui da disciplina é apresentar para vocês o conceito, apresentar para vocês a possibilidade, né, como que é feito, mas a gente não vai entrar na profundidade até em função aí da nossa ementa, do nosso tempo, né, e tudo mais. Aqui no caso, então, a gente vai abordar as 2 primeiras etapas, né? A etapa número 1, quando nós falamos lá das forças de Porter, de analisar o concorrente, analisar o cliente, analisar o fornecedor, né, verificar o entrante, né, o competidor no mercado, né, e entender a cadeia de produtiva. E hoje abordar essa etapa 2, que são as diretrizes. E aqui na etapa 1 a gente falou das perspectivas estratégicas, aqui a gente vai falar do caminho, como que, uma vez diagnosticado os ambientes, como que eu vou ser visto no mercado? O que eu vou trazer de valor, de item valioso no mercado? Então, um pouco disso aqui que a gente vai abordar. Por que a gente não vai abordar? Você pode perguntar, por que a gente não vai abordar a etapa 3, 4 e 5? Porque aqui é a gente mergulhar fundo num plano de negócios, montar um plano de negócios, e isso requer um tempo muito grande para a gente. Precisaríamos aí, em administração, existem matérias específicas de planejamento estratégico, né? De você montar cenários e tudo mais. Como é o nosso caso aqui, como eu falei, é a gente entender o conceito, então a gente entende as perspectivas e entende essas diretrizes. Sempre com o olhar. Tudo que eu vou desenhar para caminhar e como que eu vou atingir esse objetivo, sempre com o olhar da fotografia do ambiente externo, da fotografia do ambiente interno. A fotografia do ambiente externo, eu colho dados de comportamento macroeconômico, dados do meu concorrente, dados da grana em circulação, da disponibilidade de dinheiro disponível ou falta de dinheiro daquela comunidade, daquela região que eu vou estar comercializando o meu produto, o meu serviço. E dentro do meu mundinho, dentro do ambiente interno, eu tenho sistemas. Os sistemas são integrados. Eu consigo apertar um botão e verificar o perfil do meu cliente. Eu consigo. A minha mão de obra é qualificada. Mão de obra qualificada, custo alto. Mão de obra desqualificada, custo baixo, baratinha. Mas a baratinha, a mão de obra barata, de repente não atende ali, não tem qualidade. Então, eu preciso tirar essa foto, eu preciso diagnosticar quem eu sou, tanto no perímetro externo quanto no perímetro interno. E aí, uma vez feito isso, fazendo aqui uma analogia, né? Nós estamos, então, justamente nessa etapa 5, fazendo aqui uma correlação, né, de entender a minha meta, o meu objetivo, misturando esses mercados, a gente pode montar nossas diretrizes organizacionais. Diretriz organizacional é como se eu estivesse te perguntando, e aí, quem é você? Numa entrevista de emprego, numa dinâmica de emprego, né? Isso às vezes acontece. Quem é você? Fala sobre você. O que você quer ser quando você crescer? O que você está fazendo para chegar lá? Né? As entrevistas, às vezes, de pessoal se dão dessa forma. A empresa, uma organização empresarial, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, obrigatoriamente ela tem que responder as mesmas perguntas. Quem é você? Para onde que você quer ir? Como que você vai chegar até lá? São as perguntas que o mercado
que os agentes interessados fazem para a empresa. E aí a empresa tem uma cola, uma cartilha, num passo a passo, né, manuscrito, respondendo essas questões, que são as diretrizes organizacionais. Num primeiro nível, né, no alto da colina, é a visão da empresa, e a visão da empresa é quando você olha todo o horizonte, né, e aí a pergunta é feita, pô, onde você quer ir? Você quer ir para lá ou para lá? Você quer descer ou quer subir mais ainda? Então, a visão da empresa é para aonde a empresa quer chegar. E quando ela quer chegar lá? Quer chegar amanhã? Então tem que andar rápido. Quer chegar depois de amanhã? Pode andar de uma forma mais cadenciada. Quer chegar daqui a 2 dias? Pode andar mais tranquila. Mas você tem que definir para onde você quer ir e como você e quando você vai, como e quando você vai chegar lá. Visão. Tem uns exemplos aqui que a gente vai trazer para o debate. Missão. Uma vez estabelecido aonde eu quero ir, a resposta é: o que você está fazendo para chegar lá? É como se fosse aqui trazendo mais uma vez para o pessoal, né? Está terminando o ano agora, essa época de terminar o ano. Onde você quer estar em 2025, em 2026? Né? O que você quer da vida? É a sua visão. O que você vai fazer para chegar lá? Ah, eu quero me formar, Douglas. Beleza. O que você tem que fazer? Passar nas avaliações. Tirar ali um rating positivo para ter a aprovação, receber o seu canudo e passar para a próxima etapa, passar para o próximo estágio. Essa é a missão. O que você está fazendo, o que a empresa está fazendo para chegar na visão dela. E embaixo da missão tem os valores. O que são os valores? O que é importante para você, né, para a empresa, no caso, para caminhar pela missão e chegar até a visão? É como se fosse você. Inclusive, até costumo fazer aqui uma analogia, uma associação. Não sei se eu já falei isso para vocês. Experimenta pegar 5 palavras que te identificam. Quem é você? 5 palavras aqui que vai me responder. Quem é o Robson? Quem é a Mary? Quem é a Bárbara? Quem é o Theo? Né? Coloca essas 5 palavras, anota. Eu sou proativo, eu sou interessada, eu sou motivadora, eu sou determinado. São as suas palavras, 5 adjetivos. Guarda. Entra no site da empresa que você quer participar do processo seletivo, ou naquela empresa que você quer mandar o currículo, né, que você tem interesse lá da sua região. Olha lá que ela na página dela, no portal dela, na recepção, seja lá onde for, vai ter quem nós somos, o que fazemos, quais são os nossos valores. Olha se 2, 3 dessas palavras que você botou como quem é você aparecem no site da empresa. Né? Esforço, dedicação, compromisso, proatividade, enfim. Se 2, 3 dessas palavras aparecerem no portal da empresa, pode mandar o currículo que a empresa é casada contigo, você é casado com a empresa. E aí a probabilidade desse casamento dar certo e a coisa acontecer, vis atendimento aí à visão da empresa, é maior. Você agrega valor à empresa. Agora, meus queridos, se nenhuma das suas 5 palavras aparecerem lá no portal da empresa, nas dicas da empresa, cuidado, né? Fique esperto, porque o que é importante para a empresa não é o seu valor, não é importante para você. É cruel esse exercício, mas ele funciona. Trouxe aqui 2 exemplos para a gente, né? O exemplo do grupo GPA, né? O grupo Pão de Açúcar. Né? Pão de Açúcar não necessariamente é localizado em tudo quanto é
estado do território nacional, né? Ele está mais concentrado no Sudeste, mas eu acho que todo mundo conhece aqui, né, o Grupo Pão de Açúcar, uma rede de varejo gigante. E o grupo, talvez, é uma das maiores do Brasil, se não a maior. E o Walmart, que é a maior rede de varejo do mundo ocidental, né? Agora o mundo está dividido, né? Então, no Ocidente, o Walmart é a maior rede de varejo que existe. Vamos ver, né, qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores de cada uma dessas empresas. E aqui eu vou ler, né? Está pequenininho aí no seu smartphone e tal, mas isso já está lá, esse material já está disponível lá na nossa página, né? Então depois você olha com calma. Qual é a visão? Como é que a empresa quer ser vista? Qual é a imagem que ela tem diante aí do que ela é capaz de produzir? O Grupo Pão de Açúcar, eu vou ler, almeja a participação do mercado brasileiro de varejo, tornando-se a empresa mais admirada por sua rentabilidade, inovação, eficiência, responsabilidade social e contribuição para o desenvolvimento do país. Palavras lindas, palavras genéricas, mas poderosas. Ela está ela tá muito preocupada com a responsabilidade social, então, algo externo a ela. Ela está muito preocupada com o desenvolvimento do Brasil, algo externo a ela. Mas ela destacou aqui rentabilidade, eficiência e inovação. Então, e isso é verdade, né? Na minha região, eu às vezes quando eu até compro no Pão de Açúcar, é um pouquinho mais caro, mas eu até compro no Pão de Açúcar porque a história da inovação, você faz as compras pelo aplicativo, né? Então, você vê lá, eu quero comprar arroz, você vê todos os tipos de arroz, vê o preço, salva, bota no carrinho, né, aqueles carrinhos virtuais, né? E aí ele vai acumulando, eles entregam tudo embalado, né? O que é perecível, separado, destacado. É bacana o serviço, dependendo do volume, não cobra frete e tal. Então, isso é uma inovação, isso é uma eficiência. Mas ele está focado muito mais, destacou aqui a rentabilidade. É certo, é errado? Ele quer ser visto dessa forma. Walmart. O Walmart, se eu não me engano, já até saiu do Rio, acho que só está em São Paulo. Eles tinham uma estratégia de chegar no Brasil e a coisa não saiu conforme eles pretendiam. Mas qual é a visão do Walmart? Ser o melhor varejista do Brasil na mente e no coração das pessoas, tanto dos consumidores quanto dos funcionários. Olha que interessante. Não está falando de rentabilidade, não está falando de tecnologia, não está falando de inovação. O Walmart, ele está, vocês vão concordar comigo, ele está olhando para o ambiente interno. Ele quer entrar na mente dos consumidores. Desculpa, o Pão de Açúcar está voltado para o ambiente interno, rentabilizar, inovação, eficiência. O Walmart ele tá preocupado, ele quer saber quem é o cliente, muito mais preocupado em tocar o coração do cliente dele, em tocar o funcionário dele, em tocar o mercado. Como é que ele vai fazer isso? Aí é a estratégia dele, aí é a missão dele, são os valores dele e a forma que ele vai transcorrer aquele fluxo. Mas está muito claro aqui que um quer tocar na mente e no coração. Palavras lindas, né? Está falando de grana, né? A parte do corpo mais sensível é o bolso, na hora que você entra no mercado para comprar alguma coisa. Consequentemente, ele está preocupado em tocar o coração. Você só vai me fazer rir se você me der desconto. É a missão, é a visão dele. É a visão dele. É assim que ele quer ser visto. E a missão? Né? Como que ele vai chegar até lá? Né? Como que ele quer realizar? Né? Qual é a forma, o meio pelo qual ele vai chegar naquela visão?
o Pão de Açúcar, o grupo GPA, através da garantir, eu vou ler, garantir a melhor experiência de compra para todos os nossos clientes em cada uma das nossas lojas. Que coisa linda! Garantir uma melhor experiência. Ele não está falando de barato. Ele não está falando... ele está falando de espaços eficazes, tecnológicos, né? Que está casado lá com a visão dele. O Walmart ele fala um pouquinho diferente. Vender por menos para as pessoas viverem melhor. Ou seja, vai tá casado com a visão dele. Eu vou voltar aqui na visão. Ser o melhor varejista no Brasil na mente e no coração. É a história do Faz-me Rir, né? Aqui ele está dizendo, como é que eu vou fazer isso? Vender mais barato. Para que sobre mais dinheiro e você gaste da melhor maneira possível. Pelo menos é isso que ele está dizendo aqui, né? Vender por menos para as pessoas viverem melhor. Ou seja, as pessoas comprarem mais, terem mais qualidade de vida, ou até mesmo sobrar dinheiro no capixulha das pessoas. Duas empresas, a mesma atividade econômica, mas com visão e missão diferente. E, por último, os valores, né? O que significa valor? Né? O que significa... quais são os valores? Valores é quem é o DNA. O valor é o DNA. Se eu te perguntar quais são os seus valores, você vai responder em que você acredita, a sua crença, suas atitudes, seus hábitos, seus costumes, né, a sua forma de relacionamento com a sua família. Né? O somatório disso tudo fez com que você se olhasse no espelho e se visse. Então você hoje, a sua persona, né, é o fruto de tudo aquilo que você acumulou de verdade para você. As empresas também têm esse DNA. Elas têm a visão, elas querem ser vistas. Elas têm a missão, a forma pelo qual ela vai realizar. E aí ela precisa abrir o coração para que os stakeholders, né, os agentes financeiros, os funcionários, os clientes, os fornecedores, todo mundo enxergue naquela empresa verdade, de uma forma transparente, e aí ajude ela a atingir os seus objetivos, né? Vamos ver aqui quais são os valores do Pão de Açúcar e vamos ver aqui quais são os valores do Walmart. Pão de Açúcar, humildade, disciplina, determinação, garra, equilíbrio emocional. Deixa eu aumentar isso aqui, senão eu estou enxergando de óculos. Determinação, garra, equilíbrio emocional. Ele está dizendo algo interessante para a gente. Aí quero escutar vocês, ver se vocês concordam comigo. Ela quer rentabilizar, ela está preocupada com o comportamento social da humanidade, mas ela, em momento algum, falou de mimar o cliente. Eu não li em lugar nenhum aqui que ela está falando de mimar o cliente. Pelo contrário, ela está falando o seguinte, o funcionário tem que ter disciplina, tem que ser humilde. Toda hora que, se o cliente resolver reclamar, tiver um dia daqueles, né, segura a onda, fala, o cliente tem sempre razão, baixa a cabeça, controle emocional, tem aqui equilíbrio emocional, então na hora que o cliente botar o dedo, falar, sim senhor, sim senhora, é o que está escrito aqui. Esses são os valores, é isso que o Pão de Açúcar acredita. Se você não tem esse comportamento, nem manda o teu currículo para lá, porque esses são os valores do Pão de Açúcar. E o Walmart? Quais são os valores do Walmart? Respeito ao funcionário, respeito ao indivíduo, atendimento ao cliente superando as expectativas, busca de excelência na seleção e promoção dos produtos. Observe, então, que ele está muito preocupado com o bolso do cliente.
vai respeitar o indivíduo, vai respeitar as suas relações, mas ele não está falando de ter equilíbrio emocional, baixar a cabeça, ser humilde, ter disciplina, né? Disciplina com velocidade. Ele não está falando isso. Então, tem um pouco de diferença. Oi, pois não, pois não. O Pão de Açúcar e o Walmart são grupos diferentes, né? Sim, sim, sim. O Walmart é do grupo agora, se eu não me engano, o Santos Clube, não é? Que agora é o Carrefour. Isso. O Carrefour, o Sam's Club, o Walmart é tudo farinha do mesmo saco. Na verdade, a holding, né, é o Walmart. E o Pão de Açúcar, né, era da família Diniz, né, foi vendido por um grupo francês. Agora a Casas Bahia. A Casa Bahia parece que faz parte também do Pão de Do Açúcar. Pão de Açúcar? Eu acho que faz. Ponto Frio. A Via Varejo, no caso, né? Não, como tua aula, não, desgraçado. Oi? Opa, acho que o microfone ficou aberto aí. Mas, enfim, são empresas diferentes. Sendo empresas diferentes, é natural que elas tenham estratégias diferentes para poder chegar até o consumidor, né, o mercado consumidor. A ideia aqui era apresentar para vocês, demonstrar para vocês, né, a mesma atividade econômica, eles são lojas de varejo, vendem produtos, né, o Pão de Açúcar com uma pegada mais alimentícia, o Walmart com uma pegada mais de bens ali tangíveis, né, vamos dizer assim, mais de bem de consumo, mas todas as duas são empresas da atividade econômica varejo, né, comércio, com perfis completamente diferentes. E o que eu estou dizendo aqui para vocês o importante na hora que você for tirar o seu raio-x, né, estabelecendo aqui as suas diretrizes de plano de voo, né, você tem que obrigatoriamente considerar algo. Qual é a sua visão? Aonde você quer chegar? Como que você quer ser visto? Qual é a sua missão? A forma que você vai chegar até lá? E como que você quer ser visto pelo mercado? Quais são as suas crenças, os seus hábitos, os seus valores para chegar até lá? Isso é interessante e perigoso. Perigoso. Por que é perigoso? A gente vive estamos vivendo aí, estamos fazendo parte da história, né? A todo momento. A gente está vivendo um turbilhão de emoções, né? No que diz respeito ao comportamento social, comportamento econômico, o mundo cada vez mais globalizado. Então, aquela história da guerra lá impacta aqui, a guerra aqui impacta lá, tudo isso faz parte do mundo moderno, né? Do mundo contemporâneo, né? E você definir, então, de uma forma... Quando a empresa define de uma forma clara os seus valores, é importante você enxergar, buscar, pesquisar antes, na hora que você for se relacionar com essa empresa. Ou se relacionar como fornecedor, ou se relacionar como consumidor, ou se relacionar como fomentador, investidor, enfim. Volto a dizer, os seus valores têm que estar casados com os valores da empresa. E isso é tão complicado, só um segundinho, Alice, eu vou te dar a palavra com toda certeza. Isso é tão complicado porque hoje, nesse mundo que a gente vive, já tem processos seletivos, infelizmente, perguntando se você é humilde, em quem você vota, em quem você votou, para poder meio que desmistificar, eliminar, selecionar. Isso é muito ruim, né? Essa seleção. Por isso que eu sugiro sempre fazer o contrário, né? Quer participar de um processo, quer fechar contrato com um novo fornecedor, quer definir o seu cliente,
procure conhecê-lo para que os seus valores sejam claramente identificados, para que você tenha a missão plena para chegar na sua visão. O Alisson abriu aí. Pois não, Alisson, fica à vontade. Boa noite, Douglas. Tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. Deixa eu te perguntar, ver se é uma visão equivocada minha. Quando eu vejo esse anúncio do Pão de Açúcar e vejo esse anúncio do Walmart, eu consigo ver do Walmart, em palavras mais resumidas, em menos frases, coisas assim, às vezes até mais importantes do que no Pão de Açúcar aí. Você acha que talvez isso seria uma forma de, talvez vou usar uma palavra chula, de ludibriar, eu vou enfeitar tanto a coisa para às vezes a pessoa não prestar atenção, vamos dizer, no preço, sabe? Isso é perigoso, isso é perigoso. Isso é, inclusive, o tema do nosso próximo bate-papo, né? Que é a gente entender o mundo encantado do marketing, entender o mundo encantado da propaganda. Isso é muito perigoso, Alisson, sua pergunta é bem interessante, porque mentira tem perna curta, né? Então, se eu digo que é como se fosse aqui a nossa relação. Se eu digo para a coordenação, não pode deixar que eu sei dar essa aula. Chego aqui, começo a falar e vocês vão perceber claramente, né, o quão o professor conhece do tema, não conhece do tema, e aí você vai falar assim, poxa, eu estou sendo enganado, porque ele falou que entendia do tema e não entende nada do tema. A relação que as empresas têm com o consumidor, cada vez mais as empresas têm que ser transparentes. Então, essa sua percepção, e eu trouxe aqui o comparativo do Pão de Açúcar com o marketing justamente para isso, está claro para mim que uma está preocupada em vender mais barato, a outra está preocupada o cliente tem sempre razão, se a gente fosse resumir. Se isso for mentira, o cliente vai entrar uma vez, eu vou entrar uma vez no Pão de Açúcar. Se eu fizer uma pergunta lá para o funcionário e ele não tem o equilíbrio emocional que ele diz que tem, eu não entro nunca mais. Se eu entro no Walmart e ele diz que está preocupado com o bolso, está preocupado com o meu bolso, chego lá e vejo os produtos muito mais caros, eu não vou entrar nunca mais. Douglas, e você acha que culturalmente o brasileiro ele está apto a fazer esse discernimento aí? Ou ele ainda é ludibriado por esse, vamos dizer assim, esse pó de arroz, assim, essa máscara, assim? Eu acho que cada vez mais a visão, tá? A visão aqui no caso do olhar, né? Não a visão da empresa. Cada vez mais o brasileiro está enxergando melhor. Eu acho que se eu perguntar a cada um de vocês têm milhões de experiências, não tenho dúvida nenhuma. A gente fica aqui a noite inteira contando dos causos que você ia tomar uma decisão, recuou, porque viu ali naquela relação, naquele produto, naquele serviço, algo que não iria te interessar. O camarada disse que ia te cobrar um valor, mas, na verdade, no fundo, ele ia te cobrar outro valor. O camarada disse que sabia fazer um determinado serviço, mas, no fundo, ele não sabia fazer. Eu acho que a gente está aprendendo. A gente ainda não está na plenitude, né, porque a competição está muito grande, a história da palavra, né, do fio do bigode, como se dizia antigamente, está cada vez mais em desuso, você tem que botar tudo no papel para se documentar, está tudo judicializado, vamos dizer assim, mas Alisson, eu acredito que a gente tem que parar para ler, parar para perceber, né? Os sinais ocorrem, eles estão ao nosso redor, os sinais. Eu acho que a gente está tendo essa sensibilidade de cada vez mais enxergar quando é balela, né? Quando é abobrinha,
como se diz, e quando é ali uma situação verdadeira. A gente sabe muito bem qual é a empresa que tem crédito, que tem qualidade, que cumpre aquilo que vende, e a gente sabe qual é o profissional, a empresa fanfarrão, como se diz, né? Eu penso isso. Vou dar a palavra aqui ao Robson, que o Robson queria também abordar uma situação. Pois não, Robson? Professor, de tudo que foi falado na aula de hoje aí, a gente tem uma percepção, não sei se os colegas aí também têm, é que uma empresa está voltada para um tipo de público e a outra para o outro. Seria isso? O senhor teve essa mentalidade também, essa percepção? Sim, sim. Aqui tá claro para mim que, em resumo, eu até queria escutar os colegas. Pelo que a gente está lendo aqui, o Pão de Açúcar, o funcionário baixa a cabeça e o cliente tem sempre razão, porque o negócio é botar o dinheiro para dentro. Observem que aqui, ó, cadê? Rentabilizar, inovar, para desenvolver. Aqui está muito genérico, né, a visão. Desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento do Brasil é quando eu arrecado tributo, boto na mão do agente público, e aí ele desenvolve, né, de acordo com a estratégia, de acordo com a diretriz dele. Eu não estou dizendo que eu vou desenvolver, eu estou dizendo que eu vou contribuir com o desenvolvimento, ou seja, pagar imposto. É o que está escrito aqui. Então, o foco do Pão de Açúcar é fazer dinheiro. Baixa a cabeça, o cliente tem sempre razão e a fila anda. O Walmart não. O Walmart, não estou falando que um é melhor do que o outro, não. Estou falando da estratégia. O Walmart, ele quer entrar na mente e no coração. Então, ele quer mimar o cliente. Um baixa a cabeça para o cliente, o outro quer mimar o cliente. Ele quer ali, o cliente falou mais alto, ele dá desconto, o cliente reclamou de alguma coisa, ele flexibiliza, pelo menos o que está escrito aqui. Então... Na minha percepção aqui, o Pão de Açúcar é uma rede voltada mais para o pessoal que tem um melhor poder aquisitivo e tal. Sim. E o Walmart é mais para o povão mesmo. Sim. Isso está claro. Olha que bacana a sua percepção. Então, eu vou voltar aqui mais uma vez, ó. Nesse passo a passo, conhecer o seu público-alvo. Um escolheu um público-alvo, o outro escolheu outro público-alvo. Então, está muito claro. Então, eu vou comprar... E é isso mesmo, né? Na verdade, a gente sabe muito bem como é que funciona quem conhece o Pão de Açúcar e quem conhece o Walmart, é exatamente isso. O Walmart, o Sam's Club, né, não decolou no Brasil, não... Hoje, nos Estados Unidos, o Walmart é a maior rede de varejo e vende tudo muito barato. No Brasil, não decolou em função de estratégia, em função de tributo, em função do custo da mão de obra, etc. Então, ele tentou, ou tenta, né, continua tentando, vou usar o tempo verbal aqui no gerúndio, continua tentando vender mais barato, mas a pressão, a política externa, né, ela é muitas das vezes cruel, né? O fornecedor, às vezes, fornece mais barato para um atacadista, né, que tem ali o monopólio de todos os fornecedores, e é ele que depois distribui para as redes de varejo, e, de repente, o Walmart fala, não, eu vou comprar direto no fornecedor. E aí o fornecedor vai vender mais caro para ele. E aí ele não vai conseguir repassar o desconto ao cliente. Até porque varejo é desconto recebido, desconto repassado, né? O segredo do varejo passa por aí. Você chorar com o fornecedor um preço e repassar esse preço para o cliente. O que não pode é você chorar com o fornecedor 10% ali de desconto na fatura
e vender cheio, né? Vender o valor cheio para o cliente e não repassar esses 10% para o cliente. O cliente vai começar a procurar o mercado, o concorrente, né? E aí aquele que vende mais baratinho, ele vai lá e não volta nunca mais na sua loja. São estratégias, são comportamentos, vamos dizer assim, mercadológicos diferentes que fazem com que uma empresa é diferente da outra e assim sucessivamente. E isso tem a ver, vou até aqui, tem a ver com, vou desestremer, vou extremar aqui, só para a gente começar a falar, cadê? Que do próximo tema que tem muito a ver com isso, que é, peraí, deixa eu rodar, que é essa palavrinha marketing, né? O que é marketing, né? Como é que a gente contextualiza marketing? Esse material também já está disponível lá, na página da disciplina. Vamos pensar junto aqui, vamos fazer um link de um tema com o outro. Eu me conheço, eu conheço o mercado, eu divulguei para todo mundo qual é a minha visão, a minha missão, os meus valores, e a missão está muito voltada para percentual, né? Aumentar. Como é que eu vou chegar lá? Aumentar a cada ano 10% do meu faturamento. Crescer 50%, me expandir 50% a cada ano. Enfim, está muito associada, a missão está muito associada a percentual. Como é que eu faço... como é que eu ajo, né? Melhor dizendo, também faltando aqui a palavra. Qual é a ferramenta que eu utilizo para garantir que os meus valores estão sendo vistos no mercado, que a minha missão ela está sendo reconhecida no mercado e a minha visão está sendo chancelada, né? Está sendo validada pelo mercado, através da propaganda, da divulgação, do convencimento, que é o conceito de marketing, né? O que é marketing como um todo, né? São ações que fazem com que eu conheça o DNA do meu cliente, conheça o DNA da minha empresa, conheça o DNA dos meus produtos, dos meus serviços que eu comercializo, e aí eu, baseado nesse conhecimento, eu vou vender na hora certa, na quantidade certa, do jeito certo. Ou seja, aquela história que a gente falou lá na primeira aula, né, de oferta e demanda, eu produzir a quantidade certa, ofertar a quantidade certa, ora criando expectativa do mercado para querer consumir, ora deixando faltar no mercado, ora colocando no mercado um caminhão daquele produto para poder o mercado me conhecer. Toda essa estratégia, essas ações, são o que a gente fala de marketing. Ferramenta para atrair cliente, ferramenta para entrar na cabeça do cliente. Então, quando o Alisson, o Robson colocaram, poxa, a gente vê ali nitidamente dois perfis de empresa completamente diferentes, isso. A missão do Pão de Açúcar é, talvez, colocar para o cliente dele que o cliente dele é especial, que o cliente dele é diferenciado, que não é qualquer um que entra na loja dele. De repente, a ação de marketing passa por aí. De repente, o cliente do All-Marketing venha que se você não tem dinheiro, eu te dou crédito, se você não pagar o crédito, a gente renegocia, mas eu preciso fazer com que você venha na minha loja. Todo esse convencimento, todo esse somatório de ações, a gente chama de marketing. Entrando um pouquinho aqui, só para a gente fechar o nosso contexto, né? Eu quero
explorar isso, a gente fecha na próxima aula, como detalhe. Mas, assim, quando a gente fala do agro, né, voltando ao nosso tema, né, interessante, até em função do perfil de vocês, eu nem ia... mais uma vez, eu preciso conhecer o perfil do cliente. Como eu vejo que nessa turma tem muita gente que voltado literalmente para o campo, voltado para, e não exercendo assim, atividades diretamente voltadas para o meio urbano, né, e se preocupado com o desenvolvimento do campo. Então, eu falei, vou mesclar, voltando, atendendo o meu cliente, falando de marketing no agronegócio, explorando marketing no agronegócio. E é um pouco disso que a gente começa a falar. Né? O que é marketing no agronegócio? É conhecer a cadeia de produção, o fora, o dentro, o antes, o dentro e o fora da porteira, aquela história, né? Mas conhecendo ali o meu fornecedor, conhecendo ali os processos de produção, para eu diagnosticar, de repente, velocidade nesse processo de produção, conhecer o meu cliente para diagnosticar se ele paga mais caro, mais barato, quanto que ele tem no bolso. Então, entender toda a cadeia do mercado passa por a gente aplicar o conceito de marketing. Qual é a vantagem, então, da gente ter marketing dentro dessa cadeia produtiva? É agregar valor, é o que está escrito aí na tela. A gente agrega valor à marca, ao produto, através do marketing. Eu embalo, te convenço, né, de que aquele serviço, que aquele produto, ele vai te agregar valor, vai te fazer bem. Então, ele vai economizar combustível fóssil, ele vai evitar desmatamento, ele vai economizar água, e aí você começa a criar uma série de produtos para alavancar o negócio, rentabilizar o negócio, mas com um selo de qualidade que é o carro-chefe hoje em dia. Mas isso a gente vai deixar para a gente fechar na próxima aula. Vou até desestreamar aqui, ó. Abrir aí para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão, né, que se faça presente, e aí a gente fecha depois o nosso bate-papo. Ô Douglas. Pois não, Anderson? Nós, como estudantes, e no meu caso, como estudante de medicina veterinária, você é uma pequena empresa prestadora de serviço que vou oferecer o meu trabalho. Assim, eu noto que uma das maiores dificuldades é a gente chegar numa empresa onde a gente almeja prestar serviço e, assim, ser convincente, mostrar para ela aqueles adjetivos, aqueles 5 adjetivos que você falou para a gente contextualizar, assim, colocar no papel. Qual seria uma abordagem legal? Teria uma fórmula? Ou cada caso é um caso? Como que a gente faz esse marketing da gente, assim, numa entrevista? Bacana, Alisson. Obrigado pela pergunta aí, pergunta legal. Eu vou colocar o seguinte contexto para ti. Você vai no médico, o médico não te conhece. Você vai no médico lá, está passando mal por algum motivo, e o médico não te conhece. O que o médico faz? Ele, antes de te receitar algum medicamento, ele te conhece. E ele te conhece através dos exames lá que ele vai pedir para você, né? Dependendo do problema, sangue, urina, seja lá o que for. Só depois que ele tiver com esses exames na mão, que ele vai ler os exames, aí ele vai sentar para conversar contigo. Todo mundo aqui já passou por essa situação. Você leva o exame no médico, entrega na mão do médico lá, ele baixa a cabeça, nem olha para a tua cara. Baixa a cabeça e fica ali analisando o exame. Aí você fica falando, doutor, estou sentindo isso. Ele nem te dá atenção. Ele fica olhando ali o exame.
Só depois que ele lê o exame todo, que ele vai levantar a cabeça e vai falar contigo. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com todo mundo que está aqui na sala. Por que o médico faz isso? Ele faz isso porque ele precisa te conhecer para passar a medicação, a orientação adequada para você. E, de repente, ele ele fala com o Alisson numa linguagem, numa forma, num jeito, e passa a medicação diferente que passa para o Douglas, diferente que passa para o Robson, para a Fabiola, para a Mary. Nós somos diferentes. Ah, mas todo mundo está com dor de barriga. Deixa eu bater aqui na madeira, né? Está todo mundo com dor de barriga, o remédio é o mesmo. O remédio é o mesmo. Mas a forma com que ele vai falar para te convencer a tomar aquele remédio é diferente. Por que ele faz isso? Porque ele faz um dever de casa antes. Então, dei essa volta toda para contextualizar da seguinte forma, Alisson. Antes de sentar na mesa com um fornecedor, você precisa saber quem é esse fornecedor. Você precisa pegar a referência dele. Antes de sentar na mesa de um pecuarista, de um agricultor, para você vender o seu serviço, você precisa saber quem ele é. Como que ele constituiu o patrimônio dele, qual é a relação dele, assim, sendo mais prático, né? Qual é a relação dele com os agentes públicos, qual é a relação, como é que ele trata os funcionários, como é que qual é o perfil de rebanho que ele tem, né? Qual é a raça que ele mais gosta, ele engorda o boi e vende ou engorda o boi e abate. Esse tipo de dever de casa, obrigatoriamente você precisa ter, cada um de nós precisa ter na hora que for sentar na entrevista. Se informar antes é o segredo. Porque aí, na hora que você senta com esse pecuarista, para você vender o seu serviço, você vai começar a colocar na mesa questões que vai surpreendê-lo. Eu sei que você tem tantas cabeças de gado, eu sei que o seu estoque gira a cada 6 meses, você não gosta só gosta de trabalhar com novilho e tal. Ele vai se surpreender. Como é que você sabe disso? É porque eu estudei previamente. Aí ele vai quebrar e vai falar assim, vem cá, vamos conversar, senta aqui. Conhecer o cliente passa por isso, né? Conhecer o cliente, o fornecedor, o cara do banco, tudo na vida é relação, e a relação ela se dá com uma análise prévia, igual o médico. Beleza, obrigado. E eu que agradeço aí a pergunta. Deixa eu parar aqui a gravação antes que eu me esqueça, né? Senão depois eu me esqueço. Espera aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, completamente... Parei a gravação.